Bom dia. Bem-vindos à Introdução à Economia, aula 16. Já estamos gravando. Deixa eu ver, tem a Gabriela sugerindo um vídeo. Eu não conheço esse vídeo. Vou dar uma olhada, daí eu aviso o que eu acho. Como funciona a economia em 30 minutos? Tem que ser resumido, sem 30 minutos. Mas... Então tá, vamos lá. Hoje, a aula passada nós vimos economia monetária. Hoje é mais ou menos uma continuação à inflação. A inflação tem a ver com moeda, variações do valor da moeda. Então, esse vai ser o tema hoje. Segunda-feira que vem temos o controle número 3, e o controle número 3 vai ser em cima de economia monetária, inflação, quer dizer, a aula passada, essa aula, e a próxima que é crescimento e produtividade. Então, vai ser uma mistura das três. Então, o mesmo esquema dos outros dois controles e mesmo estilo de controle. Então, deixa eu botar os slides. Módulo 2, unidade 4, inflação, teorias de por que existe inflação, diagnósticos da inflação e, dado cada diagnóstico, qual é as terapêuticas, o que fazer a respeito, né? O Brasil tem bastante experiência com isso. Nós tivemos o período hiperinflacionário. Então, vamos dar uma olhada nesse período hiperinflacionário, inclusive, aqui. Esse gráfico aqui, vocês já viram, já mostrei algumas vezes. Vou mostrar mais vezes, porque é tão impressionante. Então, aqui a inflação do Brasil, desde 45. Você vê que tem períodos aqui, a inflação média de 24%, depois um período maior de 62%, depois de 1.000%, e recentemente a inflação tem estado baixa. Eu mencionei já várias vezes também aqui que vocês nasceram ou viveram a maioria das suas vidas nesse período recente aqui. Então, vocês têm uma noção de inflação, vocês não têm a noção, vocês sabem que existe inflação, as pessoas mais velhas ficam repetindo que é ruim, que alguma coisa, a gente tem que fazer tudo que puder para evitar a inflação, mas vocês não realmente sentem, né? Quer ver como é o jeito que eu penso? Assim, é mais ou menos assim, daqui a 20 anos, vocês vão estar 20 anos mais velhos, vocês talvez vão ter filhos e vai ter outras pessoas jovens que não nasceram ainda, e aí vocês vão falar sobre pandemia. A pandemia é horrível, pandemia é ruim, pandemia gera custos, gera problemas, gera morte, e a gente tem que evitar a pandemia, a gente tem que se engajar com políticas e ter custos presentes para evitar mais pandemias. Os jovens vão ouvir essas coisas e vão dizer, tá bom, esses velhos ficam falando essas coisas. E vai ser a mesma coisa. Então, a gente fica falando sobre inflação, como é perverso, mas realmente para quem viveu isso, realmente é. Então, deixa toda vez que eu mostro esse gráfico, eu faço isso aqui, eu falo assim, mas, assim, 24% por ano, os preços estão aumentando 24%. Veja quanto que eles estão aumentando hoje. Ano passado, provavelmente, um ano diferente, mas recentemente, o que a gente espera? Espera que a inflação seja... A meta de inflação do governo é 4,5%. Então, isso é o que você espera. Então, você tem 24 é mais, né? Assim, 6 vezes mais, 5 vezes mais, mas a questão de inflação, de novo, é que nem pandemia, você não pode pensar linearmente. Você diz assim, mas é 5 vezes mais, ou é 2 vezes mais, não é tanto um problema tão grande. O problema é que inflação é exponencial, é que nem pandemia. Pode dizer, mas está tendo só 1% da população está pegando a doença, mesmo se passar para ser 2%, 3%, não vai ser tão ruim, mas é que
pandemia não é assim, porque cada pessoa que pegou passa para outras pessoas, que passam para outras. Então, é exponencial. Então, mesmo que a inflação, o nível de contágio hoje esteja pequeno e aumentando, você não pode projetar linearmente. Ele vai ser baixo, 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 e de repente ele está lá em cima. É exponencial. Então, você vê mais ou menos isso aqui, né? 24, 62, aumento pequeno, 24 para 62, um dobro, um pouquinho mais, e depois 1.000 e alguma coisa. E assim que é a inflação. Tá. Então, é o mesmo gráfico aqui, mais ou menos. Só peguei o outro foi eu que fiz, esse aqui está da FIP. Então, primeiro, o que é a inflação? A inflação é a variação dos preços. Só que variação dos preços, como a gente falou na aula passada, é uma variação de quais preços? Então, afinal, subiu o preço da maçã, subiu o preço das passagens de ônibus? Não, essas outras variações de preços são ligadas aos fundamentos da economia. Aumentou a demanda, aumentou a oferta, aumentou a renda, esse tipo de coisa. A inflação é um aumento generalizado, todos os preços sobem. Eles não são exatamente iguais, cada um está reajustando taxas um pouquinho diferentes, mas é um aumento generalizado. A gente dá um número assim, a inflação do ano passado no Brasil, a todos os bens, a inflação geral do Brasil foi X, sei lá, 3%, 4%. Então, não são aumentos esporádicos, nem aumentos sazonais. Na época que para de chover, o preço da carne sobe, mas isso é um aumento sazonal. E o que é uma hiperinflação? Hiperinflação, isso não tem uma definição assim muito rigorosa, cada um acha uma coisa diferente. Hiperinflação é como se fosse uma pandemia, quando a pandemia está aumentando, mas de repente quando ela estoura, né? Mais ou menos o que a gente está vivendo nessas últimas semanas. Então, a hiperinflação, algumas pessoas dizem acima de 50% ao mês é uma hiperinflação, né? Nem ao ano, que é um mês. Vamos dar uma olhada em hiperinflações, que elas são eventos históricos surpreendentes. A gente viveu no Brasil, alguns outros países viveram, e é meio surpreendente. Então, está aqui o preço a Alemanha é um país que teve uma hiperinflação, aqui de 1918 a 1923. Então, entenda ali o contexto histórico, acabou a Primeira Guerra Mundial, eles perderam a Primeira Guerra Mundial, então tem todo aquele contexto ali. E a gente vai ver por que isso acontece. Daqui a pouco a gente vai por que isso acontece, né? Alguma coisa muito a ver com políticas do governo. Mas você vê que o valor sobe, a escala é logarítmica aqui. Então, isso aqui tá exponencial mesmo numa escala logarítmica. Quer dizer, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, você sai um dia para tomar um cafezinho, ou lá na Alemanha, você sai um dia para tomar uma cervejinha, e daí no dia seguinte você sai para tomar a mesma cervejinha e ela aumentou 5 vezes o preço. Alguma coisa assim. No auge, isso aqui variava, no mesmo dia o preço das coisas variavam substancialmente. Então, aqui está um alemão. Ele falou assim, Benzinho, eu vou dar uma saidinha, tomar uma cervejinha, já volto. Aí ele pega o carrinho dele e com isso que é verdade, isso que realmente acontecia. A moeda perdia tanto valor, essas notas que ele está carregando aí, Marcos, talvez 6 meses antes, poucas delas já valiam muito, mas elas estão diariamente se desvalorizando, a inflação está tão grande que elas têm pouco valor. Então, ele não é um milionário com isso aqui ele realmente vai comprar pouca coisa. Por que está por trás disso? A gente já vai ver, mas necessariamente tem que ser uma emissão muito grande de moeda. Porque se ele tem essa quantidade de notas aí, e os vizinhos também, todo mundo mais tem, então, imagina, o governo está emitindo moeda muito fortemente. Então, isso vai ser uma das teorias que a gente vai ver, alguma coisa que o governo está sobreemitindo a oferta de moeda. Aqui, mesma coisa, tem várias dessas fotos porque elas são divertidas. Então, as criancinhas estão brincando, dinheiro não vira brinquedo, dinheiro nem vale a pena se abaixar para pegar no chão, o custo de se abaixar para pegar no chão
é maior que o dinheiro. Aqui está uma nota de 10 milhões de marcos, no auge, em julho de 1923. O que ele vai comprar? Vai comprar, sei lá, 6 quilos de carne ou 7 ou 3 quilos de manteiga, com essa nota aqui. Você diz, eu sou um milionário. Mas sim, mas todo mundo mais também é um milionário. Você pode comprar um pouco de manteiga e pão. Um selo de 5 milhões de marcos. Aqui, Zimbábue. Zimbábue é um outro país que teve uma hiperinflação, isso bem mais recente. Então, de novo, você vê que é exponencial. Entenda o que é isso aqui. Isso é quantos, lá eu acho que é dólares zimbabuenses, quantos dólares do Zimbábue você tem que pagar para comprar $1. É a taxa de câmbio. É isso que está dizendo aqui. Aqui também, eu acho que é isso. Não, aqui para ouro, né? Qual é o preço do ouro? Então, você tem que comparar com alguma coisa que não esteja sofrendo a inflação. Aqui tá a nota de 100 trilhões de dólares de Zimbábue. Então, 100 trilhões. Lá antes era bilhões, agora é trilhões. Então, você agora pode ser um trilionário. Tem um monte de trilionários na rua. Olha quantos zeros tem ali. Então, uma coisa que eles faziam, e isso a gente fazia no Brasil, ficava chato, é difícil ter esse monte de zeros, e quando os computadores não lidavam bem. Então, tem uma hora que falava assim, você acordava de manhã e estava no jornal, estamos cortando 6 zeros. Então, no Brasil tinha cruzado, uma época, em 86, aí começou a ter muitos zeros, e aí eles falavam assim, vamos cortar 6 zeros e vamos chamar de novo cruzado. Mas não muda nada. Os preços, não é que os preços ficaram 1 milhão de vezes mais baratos? Não, só tem menos zeros, mas cortou de todos, então ficou tudo igual. Quando você está cortando zeros é porque você está num processo hiperinflacionário. Então, aqui, a brincadeira deles ali, eles são bilionários famintos. Uma nota fiscal de um... Ele foi para um bar aqui, no hotel. O que ele comeu? Uma água mineral e um jantar. E o total deu aqui $1 milhão. Custou $1 milhão de Zimbábue. O menininho vai chegar todo feliz para a mãe dele e falar, mãe, achei um monte de dinheiro na mãe. Menino, joga isso fora. Só que esse lixo não está esse lixo aqui para dentro. No banheiro tinha assim, use só papel higiênico. Não use papelão, não use pano, não use dólares, porque os dólares entopem a privada, não use jornal. Quer dizer, então, a hiperinflação faz o papel valer menos do que papel higiênico. Não serve nem para o uso que papel higiênico serve. Esse é uma coisa que a gente quer saber sempre, o que é a hiperinflação, qual a causa, a gente vai ver as teorias daqui a pouco. Eu indiquei que uma delas tem a ver com o governo estar emitindo demais. Então, assim, quem é que está no governo, por que o governo está fazendo isso? Uma outra coisa que a gente não vai ver, mas historicamente, as consequências a gente vai ver um pouco isso, mas não as políticas, consequências políticas, mas aquela hiperinflação alemã é sempre associada com situações, o clima na Alemanha, com o surgimento de Hitler, né, e do partido nazista. Que a inflação é tão perversa, gera insatisfação, e as pessoas buscam diversas soluções, às vezes erradas. Então, ele é um ditador, o Mugabe. Esse é o Mugabe, né? E aqui, uma piada com ele, que na verdade o zero que tinha que ser removido seria ele, porque ele é um ditador sanguinário, hiperinflação já é um atentado contra o povo, porque gera tanto sofrimento. Mas ele, além disso, fazia várias outras coisas. Israel é um outro país que teve hiperinflação, teve uma inflação lá na década de 80. Parece o gráfico brasileiro, né? Vinha com um pouco assim, aquele gráfico que eu mostrei lá no começo, depois sobe, primeira onda, segunda onda, terceira onda, e depois finalmente dá um jeito. E o Brasil, o fim da hiperinflação brasileira, se você lê o livro sobre isso, os economistas brasileiros que fizeram isso, eles consultaram com os economistas
israelenses. Vocês já passaram por isso? Como é que vocês resolveram? Então, isso teve uma ajuda aí para os brasileiros. Aqui uma lista de hiperinflações. Então, você vê, na verdade, não é tão exclusivo assim esse grupo. Vários países, o Brasil está aqui, 89 a 93, inflação mais alta nesse período no Brasil foi 84, acho que foi, eu me lembro claramente disso, é janeiro de 1990, foi quando o Plano Collor veio logo em seguida para tentar acabar com isso. Mas bem que outros países tiveram maiores, às vezes mais curtas que a brasileira foi, às vezes não, às vezes até... E todo tipo de país, né? Tem país de várias culturas, várias ideologias. A inflação não é tão seletivo assim. Isso mostra que a inflação é muito fácil, né? Então, um pouco de descuido, políticos populistas ou que não estão dispostos a fazer o duro trabalho que é necessário, que manter a inflação longe é uma coisa difícil. Requer trabalho, requer custos, mas é importante. Olha essa aqui da Sérvia. Não, olha essa aqui é a maior de todas, Hungria, porque é 1,295 vezes 10 elevado a 16. É porque é exponencial, né? Quer dizer, isso não quer dizer que se tem a inflação é o dobro pior. Porque um pouquinho mais vira exponencial, explode. Bom, então essa foi só sobre hiperinflações, vamos ver sobre teorias de inflação. Vamos ver 4 teorias. Na verdade, 2 teorias. As primeiras 2 são as grandes que se menciona sempre. E as 2 mais sólidas que tem, as 2 escolas. A terceira é uma que surgiu no Brasil, diante da incapacidade brasileira de resolver inflação, quer usando os diagnósticos da primeira ou como da segunda escola. E aí a gente fala, tá, o Brasil é diferente, tá aqui um diagnóstico brasileiro. E a terceira tem a ver com o processo de desenvolvimento brasileiro, que talvez ele explique por que o Brasil parecia que era tão inflacionário, a inflação era tão arraigada no Brasil. Então, vamos começar com a inflação da demanda. Eu acho que a inflação da demanda é o mais ortodoxo, é o jeito tradicional de se pensar, desde muito tempo economistas pensam assim, e as outras surgem um pouco quando mesmo a inflação de demanda não se explica. Então, para botar isso em contexto histórico, vamos falar sobre a revolução dos preços no século XVI. Então, o que é o século XVI? É 1500. Então, o mundo está saindo da Idade Média, e medieval, feudal, meio parado, poucas trocas, pouca globalização, cada país meio autônomo ali. E aí, 1500, colônias, navegação, globalização, troca entre países, esse tipo de coisa. Aí vai ter o que a gente chama da revolução do preço. Deixa eu mostrar aqui um gráfico, talvez, se eu peguei da Economist. Então, você vê assim, período medieval, esse é o nível de preço. Então, o nível de preço... o nível de preço reflete um pouco o nível de atividade da economia. Então, no período medieval, os países pouco contato entre si, o mundo pouco contato entre si. Agora, embora a Europa já trocasse com a Ásia, não tinha um caminho marítimo, descobertas da América, descobertas caminho marítimo, trocas, colônias, esse tipo de coisa, começa aí, especialmente, e aqui que está a chave do que eu quero mostrar aqui, ouro e prata. A Europa não tem metais preciosos, mencionei na aula passada, mas, de repente, as colônias europeias, os espanhóis em particular, um monte de ouro e prata e outros metais vão ser descobertos. Isso vai para a Europa pega isso e começa a fazer compras tanto dentro da Europa como na Ásia, na África e em outros lugares. Então, com isso, é como se fosse um aumento da oferta monetária. A gente falou muito na aula passada sobre como é que o governo aumenta a oferta monetária, ele pode imprimir dinheiro, ou ele pode mexer naquele R que a gente viu nos os parâmetros dos depósitos bancários, de quanto que os bancos podem criar moeda. Então, é como se fosse isso. De repente, aumentou a oferta de moeda,
mas a quantidade de produtos que tem no mundo é mais ou menos igual. Bom, está aumentando mais devagar do que o aumento da oferta de moeda, então os preços sobem. E aí o gráfico está mostrando isso. Então, deu um aumento muito grande no nível de preços, sabe, mais do que aumentou 5 vezes. Estava aqui em 100, foi para 500, mais ou menos, na média. Aí um período em que ele fica assim, depois sobe mais ainda. Então, houve um aumento da demanda, a gente fala assim. De repente, esse dinheiro chegou lá na Europa, aí ele espalha pela Europa, então as pessoas têm mais renda. O que você faz se você tem mais renda? Você consome mais. Desloca a curva de demanda para a direita. A gente vai ver o gráfico agora. Aqui, Economist falando, está em inglês, mas eu botei esse gráfico que ele está explicando bem isso aqui, né? O influxo de 1.150 toneladas de prata do México e da Bolívia pelos espanhóis e portugueses. Portugueses, na verdade, só bem depois, né? Não é México e Bolívia, tudo bem, mas... e é ouro, não é prata. Mas reverteram os preços estagnados do período medieval e agora os preços subiram dramaticamente na Europa por um fator de 6 ou 7 durante mais de 150 anos. Então, o que é a inflação de demanda? Então, causa expansão monetária por parte do governo. O governo aumenta a oferta de moeda. A gente falou muito sobre isso na aula passada e se diz assim, mas por que o governo está fazendo isso? E eu falei na aula passada, acho que o jeito de encarar é o contrário. Por que o governo não faz isso? Se você fosse um presidente, está lá, você abre o jornal e todos os presidentes passam por isso. Tem gente reclamando, gente criticando, tem as suas bases pedindo, você precisa de apoio do Congresso, você precisa de apoio no Supremo Tribunal, você precisa de apoio contra essas críticas todas. Então, você está sob ataque o tempo todo, por melhor que o seu governo esteja indo. E aí você pensa assim, puxa, eu posso aumentar a oferta de moeda, quer dizer, eu posso criar dinheiro. E aí, se eu criar dinheiro, eu distribuo e dou para as escolas, dou subsídios, dou incentivos fiscais, faço estradas, crio empregos e todo mundo, eu vou ser o herói de todo mundo, vou ser o melhor presidente de todos. Então, requer muita disciplina. E eu não falo de disciplina individual. Claro que bom seria disciplina individual, que o própria pessoa que é o presidente lá, chega e fala assim, eu não vou fazer isso porque isso é errado e não vai dar certo, vai ter custo para... Mas precisa de disciplina institucional, que mesmo se o presidente queira fazer isso, tem regras, freios e contrapesos que não permitem que ele faça. E no Brasil tem. No Brasil tem, em boa medida, em boa parte porque a gente passou por isso, porque não tinha, e quando não tinha, a gente viu o resultado em termos de inflação. Então, o Brasil tem muitos freios e contrapesos, e tem toda uma sociedade vigilante quanto a isso, né? A imprensa está vigilante, eu estou vigilante, vocês devem ficar vigilantes, se parecer que quando a gente fala assim, o fulaninho é populista, um governo populista, é um pouco populista, é isso, é pejorativo. Só bem, né? Puxa, um presidente que gosta do povo, que quer dar o povo o que ele quer. Populismo não quer dizer isso. Populismo quer dizer é um presidente que vai lançar mão desses meios perversos de dar para as pessoas o que elas querem só para ganhar apoio, só para deixar as pessoas felizes. Aumenta a oferta de moeda, sai distribuindo benesses justamente antes de uma eleição, por exemplo. Então, o que acontece? Vamos pensar assim. Então, suponha que o presidente fez isso, aumentou a oferta monetária, então, de repente, entrou subsídios, entrou bolsas, entrou transferências, entrou incentivos fiscais, todo mundo tem mais dinheiro e as pessoas vão gastar aquilo, é isso que você faz com o dinheiro. Então, tem mais moeda em circulação, tem empréstimos baratos nos bancos, mais gente vai comprar carro, comprar geladeiras. E aí, o que acontece? Bom, eu vou mostrar no gráfico agora, vai depender muito de se a economia consegue responder rapidamente, se a oferta. Então, todo mundo tem mais dinheiro, todo mundo aumentou a demanda, tem mais geladeiras prontas à venda, é possível rapidamente produzir, tem mais cortes de cabelo prontos, barbearias e pessoas treinadas prontas para responder a pergunta. Se tiver,
aí pode não gerar, não gera um aumento dos preços, da inflação, porque simplesmente, pelo menos o aumento não é muito grande. A oferta responde e daí as pessoas simplesmente consomem mais. Mas o problema é se não tem essa resposta. Não tem mais carros à venda. Vai levar 8 meses para produzir mais carros, mas aumentou muito a demanda por carros. O que você, vendedor de carro, faria? Tem o dobro de pessoas querendo comprar carros e você só tem a mesma quantidade de carros e durante 8 meses a montadora não vai entregar mais. Ora, o que você vai fazer? Você vai aumentar o preço dos carros, naturalmente. E daí, todo mundo fazendo isso, deve um aumento generalizado dos preços. Por isso que a gente fala assim, o equilíbrio é atendido via inflação. Tem um choque, que é o aumento da oferta monetária, está fora de equilíbrio. Como é que você atinge o equilíbrio? Ou gerando mais produtos, mas se não é possível gerar mais produtos rapidamente, se a resposta da oferta não é rápida, aumento dos preços. Vamos ver isso graficamente aqui. Então, a linha sólida é oferta e demanda, tradicional, do que? Aqui, dos bens e serviços da economia. Não é? A gente fazia antes, um bem, é maçãs, é cebolas, é corte de cabelo. Aqui não, aqui é todos os bens. Vamos pensar um bem composto assim. Aqui está a demanda, aqui está a oferta. Aí vamos dar um choque nisso. Está no equilíbrio, preço P1, quantidade Q1. Aí vem o choque de fora é o governo aumenta a oferta de moeda. Ele mexe naquele R lá bancário que a gente viu na aula passada. Tem várias outras formas que o governo pode fazer isso. Aumentar o crédito, agora tem o Banco do Brasil está distribuindo empréstimos a um juros especial para essa categoria ou aquela, ou para todo mundo. Quantas vezes no passado não teve isso o que a Dilma fez de linha branca, né? Quem quiser comprar geladeira, fogão, tem uma linha de crédito, juros zero para comprar. Então, de repente, as pessoas, tudo isso é como aumento da oferta de moeda. Então, desloca a demanda para cima. A demanda aumentou. Lembra? Renda é uma daquelas variáveis ceteris paribus, que a gente está mantendo fixa, mas é que a gente tem um choque na renda via aumento da oferta da moeda. E atingiu um novo equilíbrio. Então, com essa renda adicional, as pessoas estão comprando mais produtos, mas o preço está subindo também. Tem um aumento do preço dos bens. Aqui que está a inflação, então não sei se está claro para você, aqui que está a inflação. A inflação é que aumentou os preços. Bom, aí olha aqui, do jeito que está aqui, a oferta está desenhada aqui, e ela está assim, lembra, coça o queixo e fala, e as elasticidades, né? Esse efeito que você falou, como é que, depende das elasticidades, obviamente. Então, sim, é isso mesmo. Vamos olhar, e se a oferta for inelástica? Aqui está uma oferta inelástica. Uma oferta inelástica, lembra que quer dizer isso? Ela não responde rapidamente ao aumento de preços. Então, você tem um aumento muito grande dos preços e a quantidade produzida, nesse caso, até caiu. Claro que caiu, mas caiu um pouco. Então, esse é o caso. O que faria a oferta ser inelástica seria aquilo que eu falei. A indústria já está produzindo na capacidade dela, ela não consegue produzir muito mais, não tem mão de obra treinada de reserva, desempregada ali pronta para ser contratada. Então, se de repente aumenta a oferta de moeda, aumenta a demanda, as fábricas, as lojas, os fornecedores, os distribuidores, todos querem vender mais, querem produzir mais, mas eles não têm os insumos para fazer isso. Eu preciso de mais engenheiros, preciso de mais pessoas treinadas para aumentar a minha fábrica, e não tem no mercado, eu vou ter que aumentar os salários para ver se eu atraio dos outros, e tudo isso está fazendo a inflação subir. Tá. Um jeito que o governo, uma coisa que o governo, um instrumento que o governo tem para controlar isso é a taxa de juros.
A gente vai falar mais sobre a taxa de juros em outras aulas, é uma das variáveis mais importantes em economia, e o governo determina as taxas de juros. O que a gente quer dizer com isso? Não é que tem uma lei que o governo passa que os juros é X no Brasil, e todo mundo tem que... Então, se você emprestar dinheiro para mim, você tem que emprestar... E a gente combinou que ia ter juros, que tem que ser os juros que o governo falou. Você faz os juros que se quiser, uma economia de mercado. O que o governo faz é que o governo oferece títulos do governo e diz assim, ó, o tempo todo o governo está dizendo, se você quiser, se você tem dinheiro poupado aí, tem vários bancos e outros e bolsa de valores que você pode investir, ou você pode investir comigo. Você compra um título meu e eu prometo que eu vou... Então, você dá 10 mil reais para mim hoje e eu vou pagar você 10 mil reais no tempo especificado, daqui a 3 anos, e eu vou pagar os juros de X. E aí o governo, é assim que ele controla os juros, porque daí se ele falar assim, agora eu estou pagando mais juros, eu aumentei os juros de X para X mais 5. Então, se o governo está pagando mais juros do que os bancos, do que os agiotas, do que os outros, ninguém vai investir com eles, vai investir com o governo. E o governo é tão grande que os bancos vão dizer, poxa, então também vamos aumentar os juros. Eles são obrigados a aumentar os juros também, porque senão ninguém investe com eles. Então, o governo, a ideia é que ele é tão grande mexendo nos juros que ele controla os juros da economia. E aí, por que o governo usa os juros? Pensa nos juros como um freio na economia. Então, a economia está lá, um monte de gente produzindo, consumindo, e a economia quer crescer, existe a demanda por vários produtos e bens intermediários, bens finais, e se essa demanda começa a ficar muito grande, como eu falei, a resposta da oferta não consegue atender, começa a subir os preços, aí o governo percebe que vai vir inflação, aí ele faz o seguinte, ele aumenta os juros. Ele aumenta os juros, porque aí quando os juros ficam mais altos, muita gente que ia consumir, ia comprar um carro, ia exercer a demanda deles, fala assim, opa, o governo agora ficou caro, o custo de oportunidade de consumir ficou caro, porque é melhor eu não comprar esse carro agora e vou investir com o governo. Então, e aí, com isso, o governo enxuga a quantidade de moeda. Então, uma metáfora é o freio, ele aumentar os juros, ele pisa no freio, ou baixar os juros, ele tira o pé do freio. Outro é essa ideia de enxugar a economia. Os preços estão subindo nessa teoria da inflação de demanda, porque tem muito... os preços estão subindo porque tem muita oferta de moeda. Então, o governo aumenta os juros para atrair parte desse dinheiro para investir nos títulos dele, e com isso ele tira a oferta de moeda, ele reduz a oferta de moeda. Reduzindo a oferta de moeda, a pressão nos preços cai. Né? Então, outra coisa que o governo pode fazer é política fiscal. Então, juros é política monetária, política fiscal é os gastos do governo. O governo é um grande comprador, contrata milhões de pessoas, muitos funcionários públicos, cobra impostos, então, com isso, ele afeta o quanto atividade tem na economia. Então, o governo pode, se ele vê que tem muita inflação, o governo pode reduzir os gastos. O governo ia construir estradas esse mês, mas resolveu parar, tinha vários outros projetos, resolveu parar, ele não está contratando mais gente, vão ficar um ano sem concursos, e com isso, ele, como ele é tão grande, uma parte tão grande da economia, com isso ele tira parte da demanda. Aquela estrada que não vai ser construída, então é menos demanda de cimento, de trabalhadores, de tratores, etc., e com isso a curva de demanda volta e reduz a inflação. Então, bom, essa é a primeira teoria. E essa teoria, assim, ela é correta, que necessariamente essas relações que eu falei existem, mas em algumas situações talvez não seja a história inteira. Então, no Brasil, como o Brasil teve tanta dificuldade com inflação, daí e vão surgir outras teorias. Uma outra, e essa não é brasileira, essa aqui também é bastante ortodoxa,
a inflação de oferta. Então, está aqui, inflação de oferta. Inflação de oferta seria o seguinte, é que acontece alguma coisa, aqui está, a economia está aqui no azul, nas linhas sólidas. Então, está tudo bem, quantidade de Q1, preço P1, mas, de repente, acontece alguma coisa que limita a oferta. Alguma coisa que torna difícil produzir, especialmente alguns insumos básicos. Então, o caso clássico disso é petróleo. Na década de 70, houve um aumento muito grande no preço de petróleo. E você vê como qualquer coisinha que acontece na economia, um barco no canal de Suez fica atravessado e aquilo ameaçou linhas de oferta de vários produtos, fábricas no mundo inteiro, por causa daquele um barco, claro que é um barco gigante, e os outros barcos que não conseguiram passar, não estão recebendo suas peças, não estão recebendo insumo básico. Isso é um choque, por exemplo, que faz essa linha de oferta, essa curva de oferta deslocar para cima. Com essa redução da oferta, o que acontece? Bom, a quantidade produzida cai, naturalmente, e os preços sobem. O preço do petróleo ficou mais caro na década de 70, o famoso choque do petróleo. Então, aqui o choque do petróleo. Na década de 70, o cartel dos países produtores de petróleo, o mundo inteiro, a matriz energética do mundo inteiro era petróleo, Brasil inclusive, e rodovias, e indústria, e até eletricidade sendo gerada com petróleo. E achava-se que ele sempre foi barato, achava-se que ia ser barato para sempre, e olha o aumento de preço monstruoso aqui. E ainda a guerra no Oriente Médio e essas coisas todas. Então, um aumento tão grande de um insumo tão central afeta a curva de oferta e aumenta os preços, como mostramos aqui. Então, essas coisas. A gente viveu recentemente greve dos caminhoneiros e teve isso aqui, aquelas filas, vocês lembram, em frente ao posto de gasolina. Nos Estados Unidos já passou por isso também, lá na década de 70. Desculpe, não tem gás. Ele podia escrever assim: desculpe, nós temos um choque na nossa curva de oferta que deslocou para cima, gerando inflação e reduzindo a quantidade, mas as pessoas não entenderam, então ele preferiu escrever isso aí. Um jeito, sobre essa perspectiva de curva de inflação de oferta, um jeito de pensar é sobre o conflito distributivo que fala assim. Então, esses produtos de oferta, os principais insumos da economia, você pode pensar de classes diferentes. Tem trabalhadores que oferecem mão de obra, tem os empresários que oferecem o capital. Então, vamos pensar o conflito distributivo entre esses dois, mas tem vários outros detentores dos fatores de produção, né? Então, assim, os trabalhadores querem salários maiores. Então, o Lula, né? O Lula ficou famoso representando os trabalhadores e sindicatos, etc. Então, falar, já nós queremos salários melhores, aqueles trabalhadores que são organizados faziam greves, e os empresários querem lucros maiores, estão sempre reclamando sobre isso também. Então, se os trabalhadores tiverem poder de barganha, se eles forem organizados, aí eles se organizam, fazem greve, eles conseguem pressionar e conseguem aumentos de salários. Aí, e os empresários também, se eles forem organizados, aqueles empresários que são organizados, fazem lobby, fazem doação de campanha, têm as suas entidades, e eles conseguem aumento dos seus lucros, ou transferências, ou redução de impostos, ou incentivos fiscais, ou várias coisas assim. E aí, aí fica essa espiral né? Isso se chama conflito distributivo, porque assim, você imagina que eles, trabalhadores e empresários juntos, estão criando a produção, eles estão criando riqueza. E tem um excedente que vai ser capturado por alguém, ou parte pelos trabalhadores, na forma de salários acima do salário padrão da economia, os empresários na forma de lucro, que vai ser acima do lucro padrão de economia, e o governo na parte de impostos. E cada um quer abocanhar um pedaço maior disso aqui, e eles vão
Então, se os trabalhadores forem muito organizados, eles conseguem ganhar um pedaço maior, mas aí os empresários vão e dão um jeito de aumentar os preços para o preço deles ficarem maior. Aí o governo dá um jeito de aumentar os impostos e o resultado desse conflito distributivo pode ser a inflação. Aí, quem é que vai pagar? Os três ganham. O governo ganha, os trabalhadores organizados ganham e os empresários ganham, e quem está pagando por isso é o consumidor, o consumidor contribuinte, na forma de impostos maiores e de preços maiores. Outras características de uma economia que podem ser propícias a gerar inflação. Então, é uma visão pela teoria da oferta, dos custos. Então, se você tiver pouca competição nas empresas. Então, a gente viu, né? Competição perfeita, monopólio. Isso é muito oligopólio, muito monopólio num país. Aí eles têm poder de mercado, eles aumentam os preços. Então, essa estrutura, isso é importante. Então, por isso que existe CAD para tentar defender a concorrência, por isso concorrência é importante. Salários mínimos. O governo pode optar, eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco, e optou, de fato, no Brasil, por manter o salário mínimo acima do aumento da produtividade e acima do aumento da inflação. Então, se você está aumentando o salário mínimo mais do que a produtividade dos trabalhadores, então eles estão ganhando uma parcela cada vez maior. E isso pode ser bom, talvez em alguns países, em alguns momentos, pode ser uma boa política redistributiva para reduzir a concentração de riqueza, para reduzir pobreza, mas não pode ir para sempre, esse é o problema, né? Se todo ano o salário mínimo está subindo mais do que a produtividade, daqui a pouco você tem um monte de gente ganhando muito dinheiro e produzindo muito pouco, e essa equação, de alguma forma ou outra, não vai fechar. Alguém mais vai estar pagando por isso de alguma forma. Quebra de safra, isso gera problemas, então tem uma seca muito grande, ou tem furacão, um terremoto, ou uma peste, uma pandemia. Talvez pandemia seria algo novo da gente botar aí, a gente não pensava muito nisso, agora a gente pensa, né? Então, pandemia com certeza afetou. Você ouve sempre falar, hoje em dia, nas linhas de produção estão fechadas, as montadoras não estão conseguindo produzir carros porque está faltando peças, o barco agora também é a mesma coisa. E aumento internacional do preço dos commodities, mesma coisa, aumento do preço do petróleo. Para o Brasil isso não afeta tanto, petróleo sim, mas alimentos não, porque o Brasil é um dos maiores produtores de commodities, né? De açúcar, álcool, suco de laranja, carne de vaca, carne de boi, café, soja, ferro, ferro e minerais em geral. Então, na verdade, para o Brasil isso é até uma coisa boa. Bom, a inflação de demanda, o governo aumenta a oferta de moeda, isso aumenta a inflação. A inflação de custos, choques nos custos, fazem preço subir. E no Brasil nós tivemos esse período grande, quando a gente for estudar Brasil a gente vai ver com mais detalhe, mas inflações e moratórias e plano cruzado, plano verão, plano novo cruzado, plano arroz com feijão, plano Maílson da Nóbrega, plano Collor 2, plano real. Um monte de planos. Se você tem um monte de planos, quer dizer que é que nem dieta. Assim, se fala assim, eu já fiz a dieta da maçã, a dieta do limão, a dieta do keto diet, do paleo diet. Aí, se alguém fala isso para você, diz, então não funcionou, né? Não funcionou. Se tivesse funcionado, você tinha ficado na primeira dieta. Então, plano inflacionário, anti-inflacionário, foi assim. Se a gente fez tanto, é porque não estava funcionando. Então, os diagnósticos que estão por trás desses planos todos não estavam funcionando. Isso não é bem verdade, é claro, porque é possível que o diagnóstico está certo, mas a implementação do plano, que envolve muita política e é muito sensível, né? Esses planos são dolorosos, né? São um remédio amargo. E você ser o presidente e dizer, tem um plano aqui em que eu vou pegar sua renda e congelar, eu vou impedir
aumento do seu salário, esse tipo de coisa, ninguém gosta de fazer. Então, talvez não tenha sido bem os diagnósticos, as teorias que estavam erradas, sim a implementação. Seja como for, surgiu uma outra teoria, e essa no específica ao Brasil, era a ideia da inflação inercial. E a ideia aqui era o seguinte, é que a inflação não seria tanto uma questão de oferta ou demanda, seria uma questão que a inflação tem uma inércia. Então, se os preços subiram 20% no mês passado e antes subiram também uns 20%, e já há 5 anos os preços vêm subindo muito todo mês, todo mundo sabe que os preços vão continuar subindo. E os preços vão continuar subindo. Então, eu já reajusto os meus preços. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, eu sou um barbeiro, eu corto cabelo, vai começar agora abril, em abril o corte de cabelo vai ser 10% mais caro, eu já estou embutindo a inflação. Eu já estou botando a inflação que eu sei que vem. E os sindicatos já vão pedir aumento nos seus salários antecipados, e a padaria vai aumentar o preço do pão inercialmente, porque você não espera seus custos subirem para você aumentar o preço. E todo mundo fazendo isso, aí a inflação sobe, ela continua subindo, mesmo que os fundamentos de oferta e demanda não contenham esse aumento de preço. Então, seria uma inércia assim. E mais do que isso, tem a ideia da correção monetária. Isso é uma coisa que inventaram lá na década de 50, foi botar assim, por que a gente só não... Já que a gente sabe que tem inflação, a gente vai ter um índice de correção monetária, isso são aqueles índices de preço que a gente aprendeu a calcular. O governo calcula o INPC, a FGV calcula o IGP. Então, eu fecho um contrato com você, você vai me alugar o seu apartamento, eu vou te pagar R$3.000 por mês, mas como a gente sabe que vai ter inflação, a gente já põe no contrato, é R$3.000 por mês, mais a inflação. Então, se no primeiro mês a inflação deu 10%, que seria uma inflação quase hiperinflacionária, né? 10% ao mês, se fosse por ano já seria ruim, imagina ao mês. Então, o primeiro aluguel eu pago 3.000 e o segundo vai ser os 3.000 mais 10%, 300. Então, seria 3.300. E daí, no mês seguinte, é 3.300 mais a variação da inflação. Então, você já está embutindo a inflação automaticamente, não precisa nem negociar, não precisa eu brigar com você e negociar e a gente discutir, já está embutido ali. E eu aceito, você aceita, então já está embutido. A correção monetária é boa, então, porque ela facilitou eu entrar em contrato com você. Sem a correção monetária, talvez você resolvesse, não vou alugar o apartamento, eu vou deixar fechado aqui porque é complicado, eu posso perder dinheiro, vou me meter num contrato, eu vou receber muito pouco, porque a inflação, né, daqui a 6 meses, R$3.000 não vai ser nada, vou estar perdendo, então eu vou fechar. Então, a correção monetária facilita lidar com a inflação, mas ela garante que você não acaba com a inflação. É como se fosse assim um remédio que você tem dor de cabeça, um remédio que você toma, e ele resolve a dor de cabeça, mas ele garante que a dor de cabeça seguinte vai ser pior. Então, você toma, que bom, você tem um pouquinho de alívio ali, mas depois ela volta pior por causa do remédio. Você toma mais remédio e assim por diante. E repara que isso vira exponencial, né? Com dor de cabeça ou com inflação, rapidamente explode. Tá. Então, isso tem o que a gente chama de memória inflacionária. Então, memória inflacionária é essa ideia de que quem viveu numa hiperinflação, você fica traumatizado. Assim, sua mãe, até hoje, ela entra no supermercado e quando ela vai olhar o preço do extrato de tomate, ela já fica assustada, assim, porque a experiência disso aqui, fica assustada. Aí, quando ela vê que o extrato de tomate está ao mesmo preço que estava mês passado, ela acha até que é um milagre. Eu sou assim, porque eu fui traumatizado. Eu tinha sua idade exatamente no período de hiperinflação. Então, um período formativo que está formando impressões e visões de vida, e eu estava no Brasil aqui com hiperinflação me castigando todo dia. Então, isso é memória inflacionária. Então, isso é um perigo, porque isso quer dizer que tem um risco agora que a inflação vai subir, parece que está por causa de pandemia e auxílios e teto de gasto, essas coisas todas.
Então, se subir, um monte de gente que tem esse trauma rapidamente vai correr para queremos correção monetária de volta, eu vou reajustar meus preços e isso tudo vira uma profecia autorrealizável. Tá. Quarta teoria, vamos lá rapidamente. Isso aqui não é bem uma teoria sobre inflação, isso aqui é um diagnóstico do Brasil. Lembra daquele gráfico no começo? O gráfico diz assim, o Brasil tem um histórico inflacionário, um dos maiores históricos inflacionários, uma das experiências inflacionárias mais impressionantes da história. E o por quê? Uma explicação para isso seria, olha o que aconteceu com o Brasil no século XX. Então, no começo do século XX, até 1930, mais ou menos, o Brasil era um país já grande, mas um país rural, um país, a demografia não tinha tanta gente, um país pobre, um país agrícola, exportador produzia e exportava poucos produtos. Relativamente atrasado, educação baixa, tecnologia baixa. Aí de 30 até a década de 60 ou 70, um período muito pequeno, um período de 30 anos, o Brasil se urbanizou, a demografia cresceu muito, né? A população ficou muito maior, o Brasil deixou de ser agrícola e se industrializou, então mudou estruturalmente a economia, e várias outras mudanças desse jeito. Começou mais ênfase em educação, começou a gerar tecnologia com a indústria e esse tipo de coisa, começou a se inserir em mercados internacionais de maneira fora ser um mero exportador, importador. Então, uma mudança dessas é uma mudança que a gente chama estrutural, uma mudança estrutural, está mudando estruturas, e ela não é indolor, ela não é simples, ela não é suave, nós estamos urbanizando, nós estamos industrializando. Essas coisas são confusas e tem dor, e tem rupturas, e tem sofrimento, e coisas boas também, mas natural, né? Tem pessoas saindo do campo, indo para a cidade, a informação de... Não chega lá e isso é suave. As pessoas saem do campo, vão para a cidade, já tem onde morar e tudo. Não, tem informação de favelas. E mesmo culturalmente, as pessoas se adaptando a isso. E o mundo está passando por várias outras mudanças também, e o Brasil se adaptando a elas. Então, a ideia é que uma das consequências dessas rupturas todas, quer dizer, de repente o país tem que ter estradas, tem que ter comunicação, tem que ter a educação, tem que mudar, se vai ter indústria, tem que ter uma educação muito melhor, precisa de eletricidade, precisa de cabotagem, precisa de estruturas de governo que não tinha antes, de polícia e de judiciário e todas as coisas. E essas coisas têm que ser providas, muitas delas, pelo governo. E muito do investimento tem que ser o governo. Ninguém, num país pobre, que está começando que nem esse, quer investir. Então, tem investimento privado, tem investimento estrangeiro em algumas áreas mais rentáveis com menos risco, e muitas outras coisas o governo tem que fazer, construir estradas e viadutos e cidades e habitação, essas coisas todas. E isso geraria demanda. O ponto de tudo isso que estou falando é que esse desenvolvimento rápido que o Brasil passou e do estilo que o Brasil passou ele pode ser inflacionário. Vamos construir uma cidade nova, boa, vamos fazer ela capital. E aonde vamos construir? Vamos construir lá no meio do nada, bem longe daqui onde não tem estradas nem nada. Então, eu estou gozando, claro, mas isso tem que ser pago e tem que ser feito, tem custos. E aí o governo, da onde o governo está tirando? Ele não está tirando isso de impostos, porque a economia não é grande que chega para gerar os impostos para ela se autoconstruir assim. Então, é muita emissão de moeda também, então parte da inflação é isso, etc. Além disso, o Brasil começa um processo de substituição de importações. É assim que o Brasil industrializou, ele falou assim, eu vou botar... Até hoje, tecidos e produtos industrializados, várias coisas a gente importa da Europa, dos Estados Unidos. Se a gente quiser produzir, a gente nunca vai conseguir produzir
aqui competindo com lá fora, porque o de lá de fora eles já estão muito mais avançados, vai ser mais barato e vai ser melhor. Então, vamos botar tarifas protecionistas, esse que é a substituição de importações. Só que você botar tarifas em cima de produtos que você importa, que são essenciais para a população, uma boa parcela da cesta de consumo das pessoas é importada, e de repente já ficou mais cara porque tem tarifas, então isso é inflacionário. Então, a ideia, não quero entrar em todos os detalhes disso, isso aqui é só um slide, mas a ideia é essa, que o processo estrutural de mudança do Brasil de um país agrário exportador, rural, para um país moderno, urbano, industrializado, tem essas rupturas e algumas delas são inflacionárias. Aqui eu peguei da apostila, isso eu botei ela, está entre aspas lá, porque eu estou citando, eu gosto dessa eu quis citar a apostila, que às vezes se eu falar isso, vocês acham, o professor é um reacionário, um professor neoliberal safado. Então, aqui, o que ele está falando mal, ele está dizendo assim, o protecionismo, você querer proteger a indústria nacional contra as importações, como uma estratégia de industrialização, tem várias críticas, mas tem essa aqui. Cabe ainda notar que barreiras protecionistas que deveriam idealmente ser temporárias e decrescentes, forçando as indústrias nacionais a se empenharem para diminuir o diferencial entre preços internacionais e preços externos, em certos casos costumam perpetuar-se, favorecendo assim a acomodação de produtores no berço esplêndido da proteção governamental, que impedia a concorrência dos produtos importados. Então, substituição de importações, botou protecionismo, tarifas, com o intuito de gerar industrialização, gerou, funcionou, agora vamos tirar as barreiras? Não, deixa as barreiras aí, porque tem uma parcela do empresariado que gosta delas, e isso é muito ruim para o resto da população. Essas as 4 teorias de inflação, as causas, vimos as causas. Vamos ver um pouquinho os efeitos agora, só para acabar e para ficar completo. Então, inflação. Por que eu, desde o começo dessa disciplina, e toda aula eu falo, vocês não aguentam mais, que inflação é perverso, inflação destrói, inflação dói, inflação é cruel, inflação é ruim. E vocês não sentem isso? Nunca percebi. Eu vou na loja e compro um refrigerante, não sei se é um pouquinho mais caro do que antes, mas não me afeta, isso não tem. Então. Porra, gasolina R$6. Tá bom, então ótimo. É um bom ponto. Gasolina R$6, então é um bom ponto. Então vocês sentem. Desculpa, eu fico repetindo isso, já falei isso hoje, eu fico dizendo isso de novo. Mas é porque a inflação afeta a distribuição de renda. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa mais perversa de inflação. Às vezes, se você tem uma renda maior, se você é esclarecido, se você é bancarizado, se você tem acesso a investimentos em vários, por exemplo, comprar dólar ou comprar outros, mesmo que venha uma inflação, você mais ou menos que se protege ali. Você tem freezer em casa e você recebe o salário e enche o freezer, mas a maioria da população não tem. Então, a distribuição de renda também, que os salários sobem com a inflação, sempre tem um jeito dos salários recuperarem parte da inflação, mas estão sempre correndo atrás, sempre correndo atrás. Vou mostrar um gráfico que mostra isso daqui a pouco. Então, é um imposto inflacionário pago principalmente pelos pobres. Padrões de valores alternativos, se a inflação é muito grande, a gente não usa mais o real, por exemplo. Vamos pensar em dólar, vamos pensar em alguma outra coisa. Isso é sempre ruim, sempre dá um trabalho. Quando a inflação sobe, lembra que o que preços é informação. Preços é informação sobre oferta e demanda, escassez de produtos, abundância de oferta e demanda. Se os preços estão subindo o tempo todo, esses sinais estão cheios de barulho. Você não sabe mais o que é caro, o que não é caro.
Então, isso faz com que as fábricas, as pessoas, os governos, todo mundo que faz orçamento e toma decisões, você vai estar tomando decisões com má informação. Eu acho que eu vou comprar um carro esse mês, ou, em vez de comprar um carro, vou fazer tal coisa, eu vou contratar mais trabalhadores, usar esse produto em vez daquele. Essas decisões você requer informação dos preços relativos das coisas. Se a inflação está distorcendo esses preços, está tomando decisões más, isso é ruim para todo mundo. Afeta o balanço de pagamento. Peraí, eu estou com a impressão aqui. Desculpe. Aqui está a lista e cada um desses tem um slide. Deixa eu ir pelo slide em vez de falar aqui de cabeça, que melhor. Então, primeiro, a inflação corrói salários. Isso aqui é 2011. A inflação aqui estava baixa. Esse é o salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo é um pouquinho mais do que 1.000, eu acho. Mas aqui estava 600 alguma coisa. E repara, aí o salário mínimo fica fixo durante um ano. Durante um ano, o salário mínimo é 600 e tanto. Cada um vai receber nominalmente 600 e tanto quem recebe salário mínimo. Mas a inflação, o salário real, quer dizer que no final do ano, aqueles 605, em termos de poder de compra de janeiro do mesmo ano, eles são só 580. Então, a pessoa está recebendo 30 reais a menos. Mas isso não parece tanto. Sim, isso porque em 2011 a inflação era 3, 4% ao ano. Uma inflação se ela fosse o dobro, de novo, é exponencial, é pior do que o dobro. Se fosse uma inflação, imagine uma inflação de 20% ao ano, aí essa linha diagonal seria bem mais, sabe, em janeiro você está consumindo uma certa quantidade, em dezembro você está consumindo bem menos do que aquilo. Isso é dor, isso é sofrimento, isso é criança com fome, isso é idoso não podendo comprar remédio. A distribuição de renda, como eu falei, inflação tem ganhadores e tem perdedores, como qualquer coisa em economia, mas, em geral, você é um perdedor. Todo mundo sente como está perdendo, né? Você está perdendo por uns lados e ganhando por outros, mas a maioria das pessoas sentem que as perdas são maiores do que os ganhos. Aqui eu botei isso aqui. Isso aqui é um dos gráficos. A gente vai ver isso bem mais para frente quando a gente for tratar de pobreza e desigualdade, mas isso aqui, pobreza, porcentagem da população abaixo da linha de pobreza, alguma coisa assim, tem uma definição, e desigualdade. E você vê que a partir de 94, isso que eu estou querendo mostrar aqui, os dois eram muito altos, pobreza muito alta e concentração de renda muito alta, e ainda são. Só que, desde 94, caiu fortemente. Isso não parece uma queda tão grande, mas isso é uma queda, e se você continuar até 2020, na verdade até 2016, a partir de 2016, 2017, começa a flutuar um pouquinho, tem sido confuso esses últimos anos, infelizmente, mas é uma queda de 20 e tantos anos, 25 anos, né, um quarto de século de redução de pobreza e desigualdade. Isso fez muita diferença no Brasil, isso melhorou muito as coisas, e aí uma dos grandes debates a gente vai tratar disso na parte sobre o Brasil, o que gerou isso? A gente quer mais, porque precisa muito mais, ainda está muito alto. E tem um monte de teorias, Bolsa Família, preço de commodities, são as instituições, isso, aquilo. Mas uma das coisas, com certeza, olha quando que começou, 94. Começou em 94, quando você tirou a inflação. Quando a inflação, finalmente, pela primeira vez na história do Brasil, vai ter uma inflação estável e baixa e previsível durante um longo período. E quando você faz isso, é como se tirou esse imposto inflacionário em cima das pessoas, especialmente dos pobres, e aí a pobreza começou a cair. Então, claro, não é a única coisa que precisa fazer, tem um monte de outras coisas, mas é essencial. Sem isso, você não faz. Então, a inflação é perversa. Padrões alternativos que eu falei lá, né, se tem inflação muito alta, as pessoas usam dólar, os altos índices, tem que fazer aqueles cálculos chatos que a gente aprendeu a fazer de índices, ou abandona dinheiro. Chega um caso, você abandona dinheiro, não dá para confiar em dinheiro, vamos usar as câmbios. Eu troco minha galinha pelo seu queijo. E isso é muito chato, é muito ruim.
como eu falei, preços são informação, então tem barulho no sinal, você toma más decisões. Eu botei assim, ó, não é um problema trivial, que você pode ouvir, mas isso é bobagem. Bobagem, isso é de menos, né? Não é. Isso faz má alocação de recursos na economia, que cobra um custo quando é perpétuo. E aqui afeta o balanço de pagamentos. Se os preços no Brasil estão subindo o tempo todo e a taxa de câmbio está fixa, então os produtos brasileiros estão cada vez mais caros para quem importa produtos brasileiros. Então, pensa, o preço da soja está subindo, o preço do suco de laranja, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja, está subindo, dos sapatos brasileiros, dos aviões da Embraer estão subindo a 10% ao mês, suponha que tivesse uma inflação de 10% ao mês. Então, os chineses vão dizer, não vamos mais comprar soja brasileira, está subindo 10% ao mês, vamos comprar soja argentina, soja americana, não vamos comprar os aviões da Embraer, vamos comprar os aviões da firma canadense em vez. Então, para evitar isso que acontece, tem que desvalorizar a moeda tem que ser desvalorizada, porque daí o real fica mais... Se os preços no Brasil... Já chamo você, Lucas. Se os preços no Brasil estão subindo a 10%, para o preço final ficar igual à moeda brasileira, que o chinês ele não compra. É como se ele comprasse o real e daí comprasse a soja brasileira. Então, você tem que desvalorizar a moeda. E aí desvaloriza o poder de compra do Brasil no resto do mundo. Então, o ponto é esse, a inflação afeta esse tipo de coisa, o comércio internacional. Pode falar, Lucas. Professor, mas aí não entra em consideração a inflação dos outros países também? Então não deveria ser levado uma moeda base internacional para estar fazendo essas comparações internacionais? Sim, tem razão. Se os preços no Brasil estão subindo 10% e a inflação na China também está subindo 10%, quando eu falo termos reais, tanto quando a gente fez lá os índices de preços, tinha uma fórmula que a gente viu que era o aumento da inflação doméstica e a inflação estrangeira. Então tem que levar em conta. O que eu fiz, simplesmente, eu fiz a premissa aqui de que a inflação no resto do mundo está muito baixa, próxima a zero. E hoje em dia é verdade, né? Bem, se bem que a pandemia está mudando um pouco, mas a inflação nos Estados Unidos está até negativa, não estava desde a última crise. Então, mas você tem razão, tem que levar isso em conta. O ponto maior, a gente não quer... Eu sei que com essa explicação que eu dei aqui, não dá para entender exatamente os mecanismos pelos quais isso tudo acontece. A gente vai ver isso mais para frente na parte de economia internacional. O ponto aqui é só dizer, olha, a inflação tem esses efeitos. Tem efeito na distribuição de renda, alocação de fatores, em pobreza, desigualdade, e tem efeito também na relação comercial do Brasil com o resto do mundo. Ela piora, dificulta, gera déficits, né? E no mercado de capitais também. O mercado de capitais é aquele negócio. O que é mercado de capitais? Eu tenho dinheiro poupado, eu vou emprestar. E você precisa de... Você vai fazer uma atividade produtiva, você precisa de dinheiro, eu vou emprestar para você, talvez via mercados financeiros. Eu empresto para o banco e o banco empresta para você. Mas com inflação, isso fica tudo muito mais difícil. Porque se eu tenho 100 mil reais que eu poupei e eu quero emprestar para você a um determinado juros, vou ganhar juros em cima disso, mas se tem inflação, eu morro como um credor, eu morro de medo de inflação. Porque se eu emprestar para você a um juros nominal e a inflação for maior do que aquilo, eu vou ter juros negativos, eu vou receber menos do que... Claro, eu vou receber 110 mil reais de volta, mas esses 110 mil reais vão valer muito menos em termos reais, vão valer menos do que os 100 mil que eu emprestei para você. Então, dificulta. Claro que correção monetária e os contratos, então eu vou tomar muito cuidado no contrato de querer indexar e tomar cuidado com isso, mas isso dificulta, isso torna essas coisas muito mais difíceis. Uma economia moderna, dinâmica, que tem que fazer e tudo requer crédito, emprestar e tomar emprestado, essas coisas. Se tem inflação, tudo fica pior, tudo fica mais lento, tudo fica mais custoso e mais difícil. Então a inflação é ruim nessas áreas todas. E tem essa ideia das expectativas, né? Inflação gera
expectativas negativas, você fica cuidadoso, você fica cheio de precaução, insegurança. Será que eu vou começar um negócio novo? Será que eu vou começar um curso novo? Será que eu vou escrever um livro? Será que eu vou abrir um negócio ou alguma coisa? Se fica muitas vezes você vai fazer um esforço tremendo, você vai fazer tudo certo, mas a inflação vai chegar lá e tudo que você construiu, ela vai tirar de você. E aí isso acaba até, não botei aqui, mas até afetando as pessoas psicologicamente. Aquilo que eu falei, que sua mãe e eu somos traumatizados, porque quando você apanhou tanto tempo seguido, especialmente na sua infância, na sua formação, por causa da inflação, isso muda a perspectiva de vida que as pessoas têm. Você passa a achar que o mundo é um lugar que é cheio de armadilhas, o mundo quer pegar você, o mundo quer passar a perna em você. Enquanto que outras pessoas que... Tem papers em economia, em de psicologia falando isso, pessoas que nasceram em épocas de crise, pessoas que nasceram em épocas de guerra, na Grande Depressão. Não é nascer, é infância e esse processo formativo, especialmente, onde está moldando sua personalidade, sua visão de vida. Então, e vocês não, vocês acho que tiveram esse período formativo, a maioria de vocês, não sei exatamente a idade de todo mundo aí, mas numa época relativamente boa, até ano passado, né? Acho que uma crise em 2008, mas a gente diretamente não sentiu isso aí. As coisas vinham melhorando no Brasil, até recentemente vinham melhorando fortemente, então é um período de otimismo e vocês deveriam ser uma geração otimista e fazedora e segura. Talvez não sejam, eu arrisco dizer, não sei, eu não estou falando aqui sem saber, por causa de mídia social. Eu tenho uma teoria que mídia social é muito ruim para esse tipo de coisa, para autoestima, para qualquer outra coisa, e então talvez perdemos essa oportunidade. Eu não sei, nem sei quanto mídia social vocês fazem ou não, mas quem faz muito, né? Ninguém não faz, mas eu tenho essa impressão que ela é perversa nesse sentido. Tá bom, vou parar de falar de coisas que não tem a ver com a economia, que eu não sei nada a respeito. E imposto inflacionário, né? Para o governo, a inflação é muito ruim, mas para o governo tem um aspecto da inflação que é boa. É aquela senhoragem que a gente falou na aula passada. O governo, se tem uma inflação com inflação alta, o governo está tendo sempre que emitir muita moeda. Lembra o carrinho de mão no começo da aula hoje? O governo está lá, as imprensas estão trabalhando 24 horas por dia. Não é fácil imprimir tanto dinheiro. Assim, sabe como é difícil ter 2 vacinas para cada um dos 200 mil brasileiros? Vai levar anos para você ter isso, tem que ser produzir moeda, sabe que não é uma moeda qualquer, tem que ter todo papel especial, segurança especial. Na verdade, o Brasil nem produz mais, a gente importa o dinheiro impresso em outro lugar. Mas é difícil, então... mas, por outro lado, o governo recebe aquilo não de graça, mas ele pode gastar aquele dinheiro. Então, se ele está emitindo, então a gente chama disso imposto inflacionário. Quem paga o imposto inflacionário é a população. Ela não realmente paga, ela não pega assim, abre a carteira e dá dinheiro para o governo, ou faz uma transferência para o governo. Ela paga quando o preço sobe e o dinheiro dela compra menos. Mas, para todos os efeitos, é como se ela pagasse. E o governo ganha de gastar esse dinheiro. Aí o governo usa esse dinheiro para pagar as contas dele. Por outro lado, o governo perde de várias outras formas com a inflação. As pessoas, quando pagam imposto, elas vão pagar cada vez menos imposto, na verdade. Porque, assim, você está devendo R$3.000 de imposto para o governo. Se eu conseguir adiar o pagamento disso em uma semana, numa inflação de 10%, na verdade, eu não vou estar pagando os 3 mil, vou estar pagando menos do que os 3 mil. Deixa eu tenho que ligar meu computador aqui, que a bateria vai cair. Peraí. Tá, eu já tô acabando também. Vamos lá. Tem um outro custo da inflação, esse que pode parecer um pouco menor, mas tem o que chama o custo sola de sapato, ou custo menu. Antigamente, hoje em dia não tem mais tanto, até tem, no supermercado tem etiquetazinha, você tem um produto, assim, tem uma etiqueta. Quando tem inflação, aquela etiqueta de manhã para de tarde tem que mudar. Então, tinha os caras, os etiquetadores, tinha uma máquina de etiquetar,
tem uma prateleira com 2.000 latas de extrato de tomate, o cara vai passar amanhã reetiquetando extrato de tomate. E quando assim que ele chega no fim, tá para ir para o almoço, vem o chefe dele e diz, subiu o preço do extrato de tomate, pode fazer tudo. Então, isso tem custo, é o custo de sola de sapato. Sola de sapato é o seguinte, é que você vai no supermercado, aí você vê que você acha que o extrato de tomate está muito caro, diz, eu vou no outro supermercado só para ver. E vale a pena, às vezes, fazer isso, porque talvez o preço esteja muito diferente, mas você vai gastar sola de sapato, vai gastar esforço, é chato fazer. Então, o custo da inflação. Existe deflação. Eu botei isso aqui, sabe? Achei na internet, botei uma espiral. Como é que é deflação? Por que os preços iriam cair? Ou se a oferta monetária cair, se o governo reduzir a oferta monetária. Mas seria assim, começa em cima, por exemplo. Suponha que os preços caem, por alguma razão. Aí as empresas vão ganhar menos, as empresas ganhando menos, elas vão demitir, vão deixar de contratar, isso vai aumentar o desemprego. Se tem desemprego, tem menos gente recebendo renda, então as pessoas vão comprar menos, os estoques vão aumentar, e isso vai fazer, aí com os estoques cheios, os supermercados têm que abaixar os preços e se fica nessa espiral. O ponto é, você acha que a deflação é uma coisa boa? Devia parecer bom. A deflação é bom, que os preços estão caindo, a população vai poder comprar mais, os pobres vão poder comprar mais. Por esse lado, sim, mas, por outro lado, é um reflexo de uma economia que não está com muito nível de atividade, está gerando desemprego. Então, quando tem inflação, o seu cabelo fica de pé, que você vê os preços e fica chocado, e quando tem deflação, seu cabelo fica em pé, porque você foi despedido. Com os preços caindo, o seu empregador não pode pagar tantos salários, então vai demitir você. De um jeito ou de outro, o seu cabelo ficou em pé. O melhor aqui é ter inflação sob controle. E aí, só para acabar, remédios. O que você faz? Muito rapidamente. Qual é a terapêutica? Se a gente diagnosticou a inflação no Brasil é de demanda, o que precisa fazer? Bom, vamos reduzir a oferta monetária. É ela que causa isso. Então, emitir menos, mudar aquele R, aquela taxa de recolhimento dos bancos que a gente viu na aula passada, aumentar, né? Os bancos agora vão criar menos moedas, eles têm que deixar mais dos depósitos em estoque. Essa taxa de redesconto é a mesma coisa, só que empréstimo dos bancos. Vamos aumentar a taxa de juros, vamos reduzir os gastos do governo, vamos aumentar os impostos. Poxa, falando assim parece fácil, não? Por que a gente tem inflação se tem as receitas do que fazer? O problema é que cada uma dessas coisas aqui é incrivelmente difícil de fazer. Difícil, logisticamente um pouco, mas difícil politicamente. Que um político emitir menos quer dizer que você vai ter que contratar menos, vai ter que distribuir menos dinheiro, menos incentivo fiscal, e as pessoas vão reclamar e vão criticar você. Aumentar a taxa de recolhimento em banco também, você está pisando no freio da economia. Tem gente que vai ficar desempregado e vão culpar você. Aumentar a taxa de juros, mesma coisa. Os empresários vão correndo para a televisão dar entrevistas criticando o governo. O pessoal da Fiesp, toda vez que aumenta os juros, tem entrevista, vai ver nos jornais, tem um cara lá da Fiesp de terno e gravata criticando, esse governo é ridículo, aumentou a taxa de juros. Reduzir gastos governamentais, quer dizer que aquele dinheiro que vinha para o ANB, o governo não vai mais dar, o dinheiro, os bolsas para os professores não vai mais dar, aí eu e você vamos estar lá na frente do MEC jogando tijolo no MEC. Então, não é fácil, nenhuma dessas coisas políticas. Aumentar imposto, então, de novo, o pessoal da Fiesp vai estar lá reclamando. Inflação de custos, qual que é a terapêutica? Reduzir salários, suponha que o salário mínimo estava aumentando acima da produtividade, reduz, mas, de novo, vão reclamar, os sindicatos vão fazer greve, vai ter problema. O CAD, se o problema dos custos é que as empresas brasileiras são muito concentradas ou oligopolizadas, o CAD pode tentar proibir elas de fazerem isso, processar elas. Se petróleo é o problema, o Brasil, durante muito tempo, tentou achar fontes alternativas ao petróleo, ou achar petróleo brasileiro, então, um jeito de lidar com isso.
se o problema é que é o custo Brasil, então vamos melhorar o custo Brasil. Se o Brasil tem estradas esburacadas, vamos tentar melhorar as estradas. Se é que a educação no Brasil é ruim, vamos melhorar a educação para ter melhores trabalhadores e isso reduz os custos. Então, mas, de novo, mais fácil falar do que fazer essas coisas todas. E se for inflação inercial? Primeiro, se a inflação, na verdade, não é fundamentos de oferta e demanda, é só porque todo mundo espera que ela vem, você tem que, primeira coisa, tira a correção monetária, já fizeram isso, é proibido na maioria dos contratos que tem a correção monetária, eu não posso indexar preços. Mudar a cultura inflacionária. Um jeito de fazer isso, como eu mencionei, é espera passar uma geração que nunca sofreu com inflação e ela não tem muito essa cultura inflacionária. Então, o tempo já está fazendo isso. Quando a minha geração morrer, daí vocês talvez já não tenham mais isso. E tá. Bom, é isso. Então, inflação. Vimos. Perguntas? Professor, eu tenho uma dúvida rapidinho. Pode falar. Por que espera passar uma geração? É aquilo que eu falei de se tem gente que tem expectativa de inflação, pessoas que viveram os seus anos formativos sob inflação grande, então eles estão sempre receosos, sempre achando que vai voltar a inflação, então a gente está sempre dispostos a aumentar preços e usar correção monetária e fazer outras coisas que vão perpetuar a inflação. Então, mesmo já tendo passado 25 anos que não tem mais essa hiperinflação, minha geração ainda tem esse medo. É mais ou menos que nem um alcoólatra. Eles dizem que um alcoólatra, se você for um alcoólatra durante muito tempo, mesmo que se você está 25 anos sem beber, se um dia, está numa festa, toma um golinho, não tem nada demais, você toma um golinho, dizem que daí você rescinde, né? Você volta tudo. É como se fosse isso. Quem viveu sob inflação rescindiria fácil nos hábitos inflacionários. E eu vou votar em político que vai fazer coisa inflacionária de novo. Então, mas a geração que não passou por isso, que viveu sem inflação, talvez não tenha esses hábitos, essas expectativas. Então, é isso que eu digo, talvez precise a minha geração parar de ser tão influente no mundo e a sua geração passar a tomar as rédeas, e aí vocês vão ser menos inflacionários do que a gente, porque vocês não têm esses hábitos perversos que a gente tem. Tem a pergunta aqui, professor, qual é o conteúdo do controle 3? O conteúdo vai ser essas 3 aulas, a passada, essa e a próxima. Então vai ser economia monetária, a aula passada, inflação, essa aula, e a próxima aula desculpa, é sobre produtividade e crescimento. Tá? Então vai ser essas coisas. Como sempre, vocês perceberam, o controle é o que eu dou em aula, eu não fico inventando, não tem... Vocês não vão levar uma surpresa com o controle, eu nunca vi isso antes. Se você levar a surpresa, eu nunca vi porque eu não vi na aula passada, porque eu não li as coisas da aula passada. Né? Então tá, mais alguma pergunta? Então tá bom, então até quinta-feira. Quinta? Não, segunda-feira. Até segunda-feira.